Ei, gente, tudo bem com vocês? Vou esperar um pouquinho, esperar a Flavinha entrar também. Ei! Ai, tanta gente conhecida. Ô, gente, eu sinto muita falta de fazer live direto. Paula, eu sinto muita falta de fazer live, não sei por que que eu faço mais. Boa tarde, Claudiano. Ei, Tânia. Eu sinto muita falta, gente, de fazer live, de estar mais perto com vocês, apesar da gente conversar muito no direct. Tem que fazer mais vezes. Esse mês vai ter muito. Vou colocar mulheres aqui espetaculares. Flavinha chegou. Já vou colocar a Flavinha. Cheguei! Gente, deixa eu tentar mexer aqui para baixar um pouquinho meu Peraí, celular. centraliza um pouquinho mais. Pois é, o que que acontece? Eu coloquei ele no apoio, mas é meu suporte. Ou eu ligo o carregador ou eu ligo o fone. Os dois ele fica assim, ó. Meu carregador Liguei os está com. dois. O meu suporte está com uma borracha. Porque ele Pois também tá é. soltando. Ai, ai. Aqui, o meu tá até bacana, mas ele tem esse negócio, sabe? Ou eu ligo o fone ou eu ligo o carregador. Ô, Ju, parece até milagre, né? Eu te mandei mensagem agora mesmo, falando assim, que tava uma ventania. Eu até É, fiz um aqui também tá. stories, mas assim, parecia que ia cair uma tempestade. Começou a cair uns pingos. Eu falei, meu Deus, acabou nossa live. Foi embora a chuva, você É acredita? porque, gente, BH choveu, a internet cai também. É roça grande aqui, né? Antes era luz, né? Agora a gente evoluiu, né? O cachorro faz xixi Evoluiu, no agora faz só poste, a internet. é só a internet. Ai, Ju, vou pôr um filtro bem lindo de coraçõezinhos aqui, ó. Pois Vamos é. brincar com Hoje os eu tô sem filtros. filtro, olha. Eu tô até de cabelo molhado, porque eu Ah, tomei banho e linda! passei perfume pra fazer live. Ai, que delícia! É, é Eu assim. não tomei banho, só passei perfume. Bem no estilo francês. Ai, ai, vamos dar. Já deu a hora aí, Flavinha? Pra Acho gente que já. Olha, já. Ô, uns gente, deixa eu ver quem tá aqui. Ei, dois Rodrigo! minutinhos aí. Mônica! Ai, que delícia! Tá vendo um monte de gente que eu conheço. Convidei geral. Gente, faz um favor pra gente. A gente vai falar de coisas muito bacanas aqui hoje. Então, clica aí nesse aviãozinho, na setinha e convida geral aí a galera. Manda nos grupos aqui do Instagram, manda para as pessoas, para as mulheres especialmente, porque a gente vai falar muito. Ah, nem será? Você Travei. segue meu amigo separado? Travei você. Travei aqui, Ju. Agora que voltou. Voltou? Voltou. Eu tô falando que meu amigo separado entrou. Você segue ele? Sigo, menina. Adoro os posts. Eu choro de rir. Adoro. Ele é ótimo, entrou aí. Ele é. Mas vamos começar, né, Flavinha? Bora lá. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Porque eu não coloquei fone, nada. Acho que eu vou tirar meu fone. Vamos ver. Aí fica melhor. Tá me ouvindo? Tô. Ah, então pronto, vai sem fone. Porque o celular tá assim, bamba aqui nesse negócio. Aí, agora ficou bom. Ui! Aí, agora sim, agora eu fico Pois livre. é, gente. Qual que é o objetivo dessa live, né? Primeiro é apresentar para vocês a Flavinha, que é uma mulher assim incrível, inteligente, uma fofa. É, uma primeira vez que eu a vi foi num curso que eu estava fazendo e ela veio para contar a história dela. E assim, né, gente? Eu quase não choro de emoções. Então, pensa o tanto que eu chorava com a história dela. E, coincidentemente, a gente se encontrou
reencontrou agora no grupo que a gente participa, né, lá do BNI. E, e hoje a gente conversando, eu queria muito que todo mundo ouvisse a história dela e entendesse um pouquinho da trajetória dela, porque eu fiquei assim muito encantada e admirada. E eu acho que esses modelos, né, de mulheres corajosas e fortes, a gente precisa estar apresentando para o maior número de pessoas possíveis. E como aqui a gente tem uma mulherada incrível também, eu não podia deixar de mostrar e apresentar para vocês a história dessa lindeza aí que vai falar com a gente agora. O palco é todo seu, Flavinho. Você já domina ele. Então agora o palco aqui do De Repente Separado é todo seu. Fica à vontade para contar a sua história para a gente. Ô, Ju, coisa linda. Muito obrigada, né, por essa calorosa recepção. Eu fico muito feliz e é muito bacana, assim, quando a gente tem uma sintonia com as pessoas e a gente tem essa admiração que é recíproca mesmo, né? Eu tenho um orgulho danado, assim, de conhecer algumas pessoas. É muito bom conhecer gente, mas tem algumas pessoas que têm uma luz, assim, porque elas abraçam a missão delas, elas abraçam muitas vezes a dor, né? Que a gente às vezes quer colocar debaixo do pano e tal. E quando a gente faz isso, a gente faz tanto bem para o mundo e isso volta para a gente, né? Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande de conhecer você também, Ju. Acho que o seu trabalho é muito necessário para as mulheres e para a sociedade de uma forma geral. Então, assim, é uma honra muito grande estar aqui no seu palco para poder compartilhar um pouquinho da minha história. E, na verdade, né, a gente às vezes fala assim, eu vou te contar a minha história, mas a gente tem muitas histórias, né? A vida da gente é um livro repleto, É, recheado de histórias e muitas histórias de superação. Quando a gente começa a conversar com as pessoas, e essa minha apresentação, essa minha palestra, né, que você participou, é uma palestra em que eu incentivo que as pessoas contem também alguma história que elas têm, especialmente histórias de dor. Porque o que que a gente tende a fazer, né? É uma proteção que a gente tem mesmo, a gente tende a não falar da nossa dor. A gente acha que se a gente é, guardar ela numa caixinha bem guardada, esconder ela em algum lugar, e a gente acha que a gente está escondendo no cérebro, né? Se a gente deletar, que ela não vai nos incomodar. E muito pelo contrário, né? Quando a gente joga luz naquilo que nos machuca, naquilo que nos feriu de alguma forma, naquilo que abriu um buraco muitas vezes, né, e jogou a gente lá dentro. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente entende o aprendizado que aquilo trouxe, ou os aprendizados, e a gente ganha força. E a gente também, né, isso faz um bem danado para a autoestima, porque a gente vê o quanto que a gente é forte, o quanto que a gente é é foda, verdade. né, porque a gente é foda, sabe? É só de estar aqui, né, vivendo nesse mundo com tantos desafios, com tantas coisas, e a gente vai, né? A gente sorri, a gente encontra motivos assim para sorrir, para incentivar outra pessoa. Nossa, isso é de uma grandeza sem par. E eu falo, sabe, Ju, que a partir do momento que essa palestra que eu faço, né, que é a Meu Era Uma Vez, que você participou, provavelmente foi essa, não foi? Que eu contei essa história que você me Eu já falou. fui em duas ou três suas, todas foram diferentes. Pois é. É a Então, da sua mudança aí de vida. Não sei se era uma vez. acho que a Meu Era Uma Vez. Então, assim, quando essa palestra é um xodó muito grande, porque assim, ela foi uma palestra também que me fez queimar a ponte também, né? Porque foi quando eu apresentei essa palestra num evento que eu entendi que isso é o que eu gostaria de fazer pelas pessoas, né? E isso me deu muita coragem, e as pessoas, quando vinham me falar, né, o que que significou para elas participar dessa palestra, desse momento, dessa vivência, eu não tinha ideia de que seria assim, né? Então, para contar para vocês um pouquinho, para quem está aqui e não me conhece, né, me conhecer, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Flavinha Gama, sou contadora de histórias, sou palestrante, sou coach e sou a mãe da Giovana.
E falar isso assim. Hoje eu estava falando com a Jo, né? Busquei ela na escola. E eu brinco muito com a Giovana, a gente conversa muito. E a Giovana vai fazer aniversário dia 15 de março. Ela vai fazer 13 anos. Olha só, Ju, 13. Nossa. E aí eu brinquei com ela, falei assim, ô Jo, como que isso é possível, né? Você nem existia na minha vida há 13 anos e de repente você começa a existir, eu amo você com esse amor todo, isso não é possível. Ela, pô, isso é muito doida, o que que você tá falando? Eu falei assim, você nem existia no mundo e de repente passa a existir, tem esse amor todo meu. E ela ri, a gente ri muito. Assim, dizer isso, né? Que a Giovana tá aqui, é minha filha, vai fazer 13 anos. Nossa, isso foi, sem sombra de dúvidas, a maior superação da minha vida, assim. Porque eu já tive várias, como eu sei que todo mundo que está aqui assistindo e quem vai assistir depois também teve várias superações. Porque a vida é isso, né? A evolução é isso. A gente evolui quando a gente consegue dar conta de superar essas dificuldades que a gente vive e que muitas vezes a gente não escolhe, né? Acho que 99% não é de escolha da gente, né? E 99% e 100%, eu acho, né? É coisas que não estão no nosso controle. E ter a Giovana aqui é uma superação muito grande, porque, né? Quando há 15, 16 anos, deixa eu ver, 2003, isso mesmo, há 16 anos, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu tinha acabado de me formar, eu formei em comunicação social, fiz habilitação em relações públicas, então assim, eu estava cheia de planos, eu tinha um negócio, né? Eu tinha uma fábrica de salgados na época, eu e meu marido, a gente só namorava na época, a gente tinha uma fábrica de salgados e a gente queria muito crescer a nossa fábrica, né? A gente estava com ideia de crescer, de fazer que fosse algo grande, enfim. E estava dando tudo errado, né? O mercado estava super difícil e tal. E eu tinha acabado de sair da faculdade, mas investimos naquilo, decidimos que a gente ia fazer e tal. Só que eu comecei a perceber algumas mudanças no meu corpo e quando eu fui fazer o exame, eu estava grávida. A gente tinha planejado de ir morar juntos no outro ano e a gente queria muito ter filhos, né? Só que veio antes, né, da gente estar preparado para aquilo. A gente Você não tinha estava. quantos anos, Flavinha? Eu tinha. Ai, Ju, eu não tinha 30 ainda, né, nessa época. Uhum. Então, assim, o que aconteceu é que aí a gente estava pensando em morar juntos e tal. E aí eu estava grávida e com a fábrica, e a fábrica não estava indo bem, e a gente foi, né? Ele na casa dele, eu na minha, aquela peleja, e a gente resolveu, no finalzinho da gravidez, a gente ia morar juntos. E fechamos a fábrica de salgados, porque eu decidi que eu queria me dedicar à maternidade. E ele trabalhava, né? Então a gente ia vender tudo da fábrica e eu ia ficar ali, eu ia me dar uma licença maternidade, né? Então, até então, os planos eram que a gente ia fechar a fábrica e eu ia investir na minha carreira, né? Com a comunicação, com as relações públicas. Só que, como veio a gravidez, a gente foi levando a fábrica, enfim. E foi uma gravidez muito feliz, porque assim, Augusto é um homem maravilhoso, né? Curtiu demais, né? A gente vibrava em cada exame. Quando a gente descobriu, era uma menina, era a Alice, e a gente estava super empolgados, né? Ganhamos enxoval, ganhamos um monte de coisa, e a gente super feliz. E aí, quando eu Aí estava eu ali, aqui. 39, ai que delícia! E eu tava ali, a gravidez, né? A gente fala semanas, então as pessoas, às vezes, quem nunca ficou grávida ou quem não acompanha, não entende muito. A gravidez normalmente é de 40 a 42 semanas para o neném nascer. Então, com 40 semanas, o neném já pode nascer. E aí, quando eu estava com 39 semanas e 3 dias, eu tinha ido na minha médica com 39 semanas, no dia que eu fiz 39 semanas. E aí, no sábado, a gente foi comprar álcool absoluto, que era o que faltava, né, para compor a malinha Furar ali, o umbigo, né? o umbigo. A gente foi juntos, né, de mãozinha dada, feliz e tal. Quando a gente voltou para casa, eu percebi que a Alice não estava mexendo.
E aí eu senti que tinha alguma coisa de errado, sabe? E aí eu comecei a pirar, né? Eu falei assim, Augusta, a Alice não mexeu hoje. Ela não tá mexendo, ela não tá mexendo. E aí liguei para minha médica, não consegui falar com ela. A irmã do Augusto é médica, né? E eu liguei para ela e ela falou: "Ah, é assim mesmo. No final eles ficam mais quietinhos, porque não tem muito espaço." Minha sogra falou isso, minha mãe falou isso, mas ninguém me convencia de que estava tudo bem, sabe? E eu desesperada, eu falei assim, gente, ela não tá bem, vocês não estão entendendo, minha filha não tá bem, eu quero ir no médico, eu quero ir no médico, e a gente foi. E quando chegou lá, eu já cheguei aos prantos, assim, sabe? Eu cheguei acabada, né? Eu chorava, 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 aquele barrigão, né? E cheio de grávidas lá. E aí eu lembro que uma enfermeira chegou e falou comigo assim: "Que isso, mãe? Fica calma, não precisa chorar, não. Tem um monte de barriguda aqui também, igual você, e não tem ninguém chorando." Aí eu segurei na mão dela e falei assim: "Mas nenhuma delas sabe que a filha delas não tá bem. A minha filha não tá bem." E ela ficou assustada, sabe? E aí quando ela entrou, né, e entrou com a médica lá e tal, quando a médica colocou aquele equipamento, né, para ouvir o coração, Ouve o coração. não ouviu. E aí eu peguei a mão dela e levei para o lado da barriga, onde foi a última vez que eu ouvi o coração. Eu falei assim, era aqui que o coração dela estava batendo. Se você não está ouvindo, é porque ela foi embora. E eu falei assim, sabe? Na hora que eu falei isso, o Augusto sentou e só chorava, né? E eu fiquei olhando para aquilo tudo assim, e naquele momento parece que abriu um buraco no mundo, assim. Eu já não ouvia mais as pessoas, sabe? Eu só olhei para ele assim, e aí quando eu olhei para ele, eu vi ele assim, nossa, ele estava no chão, né? E eu trouxe lencinho porque eu sei que eu vou chorar. Ei, eu esqueci do meu aqui, vou limpar na roupa mesmo. E aí, nesse momento, sabe, assim, que eu vi o Augusto chorando daquele jeito, sabe? Eu pensei assim, nossa, acabou tudo, né? O que que vai ser agora? E aí eu fui embora desse mundo, assim, por uns segundos. E a única coisa que eu pensava é que eu ficava entoando um mantra, né? Eu quero ir no lugar dela, deixa ela, me leva. Eu quero ir no lugar dela. Eu ficava repetindo mentalmente isso, sabe? E aí foi aquela confusão, é médico entrando, enfermeira saindo, aquele tanto de gente. Eu não sei direito, assim. Eu sei que aí eles me mandaram ir fazer um exame mais profundo em uma clínica. O cara abriu a clínica para eu ir, aí fez o exame. E aquele clima horrível, o médico chorou, né? Porque ela não estava lá. Gente, tava uma gravidez assim, sabe aquelas gravidez de novela, sabe? De cinema, em que a gente. Eu tinha escolhido ter o parto na água. Eu não queria nem anestesia, eu queria viver aquele momento, sabe aquela coisa romantizada, assim? Tinha Uhum. escolhido uma trilha sonora. Então, assim, ia ser assim. Só que não foi assim, né? E aí, a partir daquele momento, foi assim, tudo de pior possível que você pode imaginar. Se a dor do parto dói, você imagina quando o neném não faz força. Porque, assim, eu não tive. Eles optaram por não fazer um cesárea. Nossa, está horrível. Peraí, deixa eu mudar. Eles optaram por não fazer uma cesariana porque a recuperação podia ser muito difícil, porque o meu psicológico estava zero, né? Estava menos 1000, né? Então, eles induziram um parto natural, né? Porque aquilo não foi normal. E aí foi aquela loucura mesmo, a noite inteira eu fazendo força para ter minha filha morta, né? E isso não tem nem nome. Quando o neném nasce, a mãe morre, o neném é órfão, né? Quando o neném morre, a mãe é só uma mãe sem o bebê. É só uma mãe que perdeu o bebê, né? Não tem nome. Então nem mãe é, né? Isso foi em fevereiro. E aí eu lembro que depois, né, que passou toda aquela coisa, e aí, né, o quartinho dela estava pronto e tal. Aí meu irmão foi lá e juntou tudo, tirou tudo de lá para que eu pudesse voltar para casa e que eu não visse, né? E aí, quando finalmente, né, ela começou a sair do meu corpo, eu senti, e aí eu só falava, eu não quero ver minha filha, não é assim que eu queria ver minha filha, né? Não era para ser assim. E eu lembro que quando eu estava lá fazendo força, chegavam outras mulheres, e aí elas faziam força, o neném nascia, chorava, e eu falava, a minha não vai chorar, né? A Alice não vai chorar, né? Então, assim, era muita doideira, foi um momento, assim, de muita loucura mesmo, assim, sabe? Que assim,
quando eu penso nisso, eu penso assim, meu Deus, como eu consegui sobreviver a isso? Nossa. Como eu consegui, sabe, sair daquilo e estar aqui hoje, né? E aí, o que que acontece, né? Quando eu fui para casa, aí lá no hospital, a psicóloga veio e conversou comigo e ela falou que era muito importante para o luto que eu visse a Alice, né? Que era muito importante para eu assimilar o meu luto, que eu tivesse esse contato com ela, mesmo eu negando e tal. E aí ela conversou muito com a gente. O Augusto me pediu que ele queria ver, mas que ele não conseguiria fazer isso sem mim. Então, naquele momento, eu fui muito mais por ele, sabe? Porque ele queria muito e ele me pediu tanto. E eu falei, vamos lá, né? Por quê? Naquele momento eu pensava assim, poxa, eu tive um contato com ela, né? Eu sentia ela mexer, eu conversava com ela e tal. E para o pai é uma coisa muito virtual, né? Ele só vê mesmo, se sente pai mesmo ali quando o neném nasce, ele pega, chora, né? Tem aquela coisa. E eu falei, eu devo isso a ele, né? Então vamos lá. E aí eu fui, a gente foi eu, ele e meu irmão, a psicóloga ficou na porta, ela falou, se você quiser que eu entre, você me chama. E aí a gente entrou e ela estava lá. Eles tinham tirado ela de um. É tipo uma geladeira mesmo que fica. E eles colocaram ela em cima da bancada, né? Vestiram uma roupinha nela, toda bonitinha lá. E aí eu vi minha filha, né? Assim, linda, gente. Ela era linda, assim. Sabe, aquele cabelinho pretinho. A gente sabia que ia chorar, né, Ju? Não tem Então, jeito. Essa história não tem jeito. E ainda. muito mais bonita do que eu tinha imaginado que ela seria, né? Então, assim, foi punk. Foi a pior coisa que podia ter acontecido na minha vida. Assim. É a pior dor do mundo. Aquela dor do parto que foi me rasgando mesmo, porque assim, eu senti a contração e o neném, enquanto tá vivo, ele faz força junto. Eu tinha que fazer a força por nós duas, né, para tirar ela de dentro de mim. E a sensação era essa, eu quero que ela saia de dentro de mim. Eu fui o túmulo da minha filha, olha isso, né? Por muitas horas ali. Então foi muita loucura mesmo. E aí, quando eu saí daquilo, obviamente que eu não saí ilesa, né? Eu saí daquilo com uma vontade muito grande de ir embora desse mundo. Eu queria morrer. Eu queria. Pô, deu tudo errado, sabe? Eu era uma pessoa que controlava tudo, né? Que achava que eu tinha controle de tudo. Eu tinha controlado até o momento do parto, poxa, como assim me tiraram isso, né? E eu era uma pessoa muito impulsiva, muito agressiva, muito eu que mando, eu que controlo, eu que sei, sabe? E naquele momento eu era um nada, né? Eu não era nada, sabe? E aí a minha vontade era só de dormir mesmo. Aí teve o enterro dela, eu não fui, eu não consegui, eu não queria isso. Falei, não, essa memória eu não quero. Aí o Augusto foi e tal, depois eles chegaram e aí ele me contou, né? Depois, porque eu também não quis saber, né? E aí foi muito difícil porque quem já é mãe sabe o tanto que a gente se prepara para tudo, né? E aí você começa a ouvir algumas pessoas dizendo, ah, foi melhor assim. E se ela tivesse alguma coisa? Gente, eu estava pronta para minha filha ter tudo que vocês imaginarem. Se ela tivesse síndrome de Down, se ela tivesse paralisia, se ela fosse, sei lá, qualquer coisa. Eu estava cagando para isso, sabe? Eu queria era ela, sabe? Que bosta foi essa que aconteceu, né? E aí as pessoas falavam por amor, né? Para tentar acalmar meu coração, para tentar me acolher, mas não adiantava, né? E eu fiquei ali naquele mundo, e eu entrei num mundo, obviamente, né? Que eu entrei num processo de depressão muito forte. E assim, a ponto de meses depois, o Augusto tinha que chegar e me tirar da cama para me dar um banho, porque nem banho eu tomava, não levantava. E a gente estava morando na casa da minha sogra, né, que foi um anjo na minha vida, assim, sabe? Foi uma super mãe, assim, porque minha mãe não podia vir sempre, né? E ela ali comigo o tempo inteiro, ela fazia comida, levava comida para mim, sentava do meu lado, me implorava para eu comer, sabe? Aí eu comia uma colher, sabe? Ficava ali. Então, assim, foi bem punk. E com isso, né, não morreu só a mãe, né? Morreu um pedaço. Eu morri um pedaço com a Alice também, né? Então, assim, a mulher Flávia, para mim, sabe, eu nem pensava em mim mais com vaidade nenhuma.
pensar em sexo, pensar em carinho, sabe? Fazer um carinho no Augusto. Eu não tinha isso mais, sabe? Porque eu tava ali, assim, e eu ficava pensando em várias formas. Como é que eu posso ir embora, né? Será que se eu for eu encontro com ela? Será que existe isso mesmo? E era isso, né? Aquela coisa punk. E aí eu lembro, sabe, de um dia que eu tinha acabado de tomar banho. E aí, assim, né? Quando você tem filho, o corpo muda totalmente. Então, eu não tinha mais o peitinho durinho, né? A bundinha durinha, né? Eu tinha uma barriga que tava ali, que leva meses para ir embora essa barriga. Quando o neném mama, ajuda, né? Mas quando tem neném para mamar, fica aquela barriga, aquela pelanca caída, né? A Eu minha tava... tá aí até hoje. Pois é, fica com a gente, faz parte, né, Ju? Então, Eu olho para ele e lembro. e aí eu tinha assim, eu não ficava mais pelada perto do Augusto, sabe? Eu não ficava, porque eu olhava no espelho, eu falava assim, nossa, gente, até isso, né? Nem eu me tenho mais, nem eu existo mais. E aí eu lembro que um dia eu tinha acabado de tomar banho, e aí quando eu saí do banho, assim, né? Eu entrei no quarto, o Augusto estava lá, e aí eu fui pegar o negócio no guarda-roupa, aí a minha toalha caiu. Ele estava deitado na cama assim, assistindo televisão, aí a toalha caiu. Na hora que a toalha caiu, assim, eu naquele desespero tentando pegar a toalha para cobrir meu corpo, sabe? E aí ele olhou para mim assim, sabe? E falou, sabe? Uma frase assim que, nossa, sabe? Que assim, acho que foi uma frase que me foi a frase que me trouxe de volta, né? Ele olhou para mim e falou assim: "Nossa, que delícia". E quando eu olhei para ele realmente estava me desejando, sabe? Aquele homem que estava deitado ali, ele estava vendo aquela mulher que eu não estava vendo mais, não enxergava mais. E aí, gente, isso foi muito bacana, porque aí quando ele fez isso, sabe? E foi muito. E aí é o que eu falo, né? Que é muito além de sexo, né? É o amor que começa antes mesmo. Quando ele falou isso, que eu olhei no olhar dele e que eu vi, sabe, de verdade, assim, poxa, esse homem me ama mesmo, né? E como assim eu tô querendo ir embora, né? O que vai ser dele também? Ele também tá sofrendo. E aí, quando eu pensei, ele também tá sofrendo, aí eu lembrei da minha sogra, sabe? E que eu via ela, às vezes ela vinha, às vezes ela vinha com a comida e eu via que ela tinha chorado. Porque ela também estava sofrendo, ela também tinha perdido a Alice, o Augusto também tinha, minha irmã também tinha perdido, não era só eu que tinha perdido a Alice, porque até então, para mim, era eu perdi a minha filha, né? Era eu perdi a minha filha, e de repente nós perdemos a Alice, sabe? E quando eu saí desse lugar, e isso foi um processo, né? O luto é um processo, e a gente precisa respeitar. E aí, quando eu saí desse lugar, né, do eu tô sofrendo, eu sou a vítima nessa história, eu sou a única vítima nessa história. Quando eu saí daí e olhei e falei assim, gente, tá todo mundo sofrendo também, né? Tá todo mundo junto comigo. Eu tô me isolando, mas tá todo mundo junto comigo. Aí eu comecei a me abrir de novo para a vida, sabe? Aí eu enxerguei assim, nossa, eu preciso estar junto com eles. Eu não preciso estar nesse lugar de estar sentindo tanta pena de mim mesma. Foi foda mesmo o que aconteceu, sabe? Inverteu a ordem natural das coisas. A ordem é você Nossa. nasce, cresce, envelhece e morre. Ela nem nasceu, né? E morreu. Inverteu a ordem das coisas, mas não sou só eu, né? A vida não é só sobre mim. E outra coisa também, né, que depois eu comecei a entender esse processo, né, que leva anos, né? Hoje eu estou aqui, consigo falar com você sobre isso. Tenho o quê? 16 anos, quase 17 anos que isso aconteceu, né? Porque foi em 2004 que ela nasceu. Era difícil para mim falar que ela nasceu, porque eu ficava assim, eu tenho que falar que ela nasceu ou que ela morreu? Eu perguntei isso para o médico um dia. Como é que eu falo? Ela nasceu ou ela morreu? Aí ele segurou na minha mão e falou assim, ela nasceu. Ela não nasceu com vida, mas ela nasceu. Então, assim, até isso, sabe? São detalhes, assim,
que vão fazendo parte dessa nossa reconstrução, né? Uma reconstrução. E a gente passa por várias ao longo da vida. E aí, gente, era uma coisa assim muito difícil para mim pensar na possibilidade de engravidar de novo, né? Porque o que eu pensava? Vai acontecer de novo, né? Vai acontecer de novo e eu não vou dar conta. Se acontecer de novo, eu não vou dar conta, né? Não vou dar conta e tal. E aí, uns 2 anos depois, o Augusto um dia tocou no assunto, sabe? Ele me perguntou assim, né? Amor, a gente vai tentar de novo? Aí eu olhei para ele e falei assim, Augusto, eu não sei, mas eu não quero pensar nisso ainda, sabe? E aí ele pegou e falou assim, tá, não tem problema não. Se você não quiser, para mim tá tudo bem. Eu falei, tá. E aí quando ele falou isso, se você não quiser, para mim tá tudo bem, aí eu comecei a pensar, eu quero, será que eu quero? Né? O que vai ser, né? Como é que vai ser? E eu comecei a enxergar a minha vida, né? Eu e Augusto, velhinhos e tal. Eu não vou viver isso, eu não vou materializar a experiência da maternidade, porque a Alice me ensinou o que era o sentimento de ser mãe. Mas eu não tive a maternagem, né? Que é o cuidado ali depois e tal. E eu queria muito, eu sempre quis muito viver isso, sabe? Era uma coisa assim que, quando eu era criança, adolescente, assim, minha mãe até pirava, porque eu falava assim, eu quero ser mãe, mas eu não quero casar. E aí minha mãe, para ela, A gente fala isso, né? minha mãe, para ir, ela vai ficar. Eu falava isso também, eu quero ser mãe e não quero casar. E aí ela falava, para com isso, o que as pessoas vão pensar? Eu falei assim, azar o que as pessoas vão pensar, né? Eu toda, né, independente, impetuosa, não tô nem aí para ninguém, eu quero ser mãe, mas eu não quero casar. E aí eu já tinha, né, o casado ali, e aí faltava, né, o ser mãe. E aí quando foi, assim, uns 2 anos e meio depois, um dia a gente estava conversando e tal, e aí eu falei para ele, sabe, assim, amor, eu acho que eu tô pronta para a gente tentar de novo. E aí, gente, foi punk, porque aí quando eu decidi que a gente ia tentar de novo, aí eu fui, fiz todos os exames que vocês imaginarem, que eu nem sabia que existia, de investigação de cromossomos, de não sei o quê, tudo quanto é exame. Fui num médico especialista em sangue, especialista nisso, naquilo, porque eu queria ainda ter o controle, né? Eu falei, eu vou controlar isso agora. Agora não me escapa. Porque até então o que eu pensava era, meu corpo não me avisou que estava na hora dela nascer. Eu achava isso, eu me culpava, né? Eu achava que o meu corpo que não tinha me avisado, que eu é que estava, que a falha tinha sido do meu corpo. Eu tinha que culpar alguém, né? Aí, enfim, fiz tudo quanto é exames, então começamos a tentar. E eu tinha tanta essa coisa ainda do controle, que era assim, a gente tentava hoje. Aí passava uma semana, eu ia lá no laboratório e falava, eu quero fazer exame de sangue, porque eu acho que eu tô grávida. Aí eles perguntavam, tá quantos dias de atraso da menstruação? Eu falei, não tá atrasada ainda não. E é assim, Ju. E eu fiz isso uns 5 meses. O pessoal do laboratório já me conhecia. Na quinta vez, a coordenadora me chamou na salinha e sentou comigo e falou assim, olha, eu sei que você quer muito engravidar, mas isso não faz bem para você. E aí a mulher começou a conversar comigo e eu desabei a chorar. Mas eu chorava muito, assim, sabe? Ela falou assim, eu sei que você deve estar, né? A gente sabe, a gente até te conhece e tal, mas assim, espera, não faz isso com você, né? É um sofrimento muito grande e tal. Aí eu saí de lá com o exame na mão, falei, tá, mas mesmo assim eu quero fazer. Eu saí de lá com o exame na mão, e cheguei em casa, chorei muito no carro, aí cheguei em casa, coloquei o exame em cima e falei assim, Augusto, abre. E só me fala se eu estiver grávida. Aí ele abriu assim, aí fechou o exame e ele me abraçou. Aí eu chorei muito, falei assim, aqui, eu não quero ficar assim mais. Não me deixa ficar assim mais. Né? Se não for pra gente ter filho mais, a gente não vai ter, né? Não sei, talvez a gente adote, tal, mas eu não quero mais sofrer com isso, né? Além de sofrer, né, com a Alice, ainda tinha esse fantasma. E se eu não puder mais engravidar, né? Se tiver dado um ruim geral aqui. E aí, nesse período, né, que eu estava nesse sofrimento ainda do luto ali, na depressão, a prima do Augusto, ela me deu de presente umas apostilas para eu estudar para concurso.
E a fala dela foi, Flavinha, eu sei que tá difícil, mas tá todo mundo sofrendo tanto de te ver assim, né? Vai ter concurso ano que vem, quem sabe você estuda e tal. E eu fui, estudei, dei azar e passei no concurso, né? Deu azar, né? E aí, quando nesse período que eu estava aí nessa tentativa, eu estava esperando para ser chamada, porque eu tinha passado, mas ainda não tinha sido chamada. Demorou quase um ano para eu ser chamada. E aí eu sei que quando eu fui chamada, foi assim, para mim foi um resgate muito grande da minha autoestima. Eu já estava trabalhando, né, mas era num emprego que eu não curtia muito. E aí foi um resgate da minha autoestima, porque eu tinha passado num concurso super difícil, uma coisa que eu fiz por mim mesma, não foi ninguém que foi lá e fez a prova para mim, né? Eu que fiz e tal. Então, para mim, aquilo significou assim, uma reconquista de mim mesma, né? A minha autoestima foi lá nas alturas. Eu falei, poxa, eu consigo ainda fazer alguma coisa legal, né? Consigo me reconstruir. Então, eu acho que nesse momento eu comecei a destravar um pouco dessa piração que eu tava de ter que engravidar de novo, né? E aí, quando eu fui chamada, quando eu fui convocada, que eu fui lá e tomei posse e tal, foi assim, eu tava tão livre, sabe? Tão leve, assim, de novo, sabe? Tava voltando a ser eu de novo, porque eu ainda tava, assim, muito fechada para o mundo e para a vida. E aí, depois que eu tomei posse e tal, na posse, na comemoração da posse, a gente tomou umas, né? Vinho e celebrando, parabéns, amor, não sei o quê. Fizemos aquele amor gostoso mesmo. E aí tomei posse e comecei a trabalhar. Eu lembrei que eu não tinha ficado menstruada. E quando eu fiz o exame, tava lá, tava grávida. E aí, eu tava grávida da Giovana, e aí foi assim, só alegria, entre aspas, né? Porque foi uma gravidez em que eu tentava controlar muito o meu emocional para eu não passar para a Giovana esse medo que eu tinha, né? Mas assim, eu acho que nenhuma grávida fez tanto ultrassom na história da gravidez igual eu. E ainda arrumei um médico que era super compreensivo, então quando eu pirava, ele falava, vão lá fazer um ultrassom. E aí ele falava assim, aí, ó, olha aí a Giovana aí, ó, dá tchau pra Giovana, tá tudo bem e tal, vai embora pra casa, chega disso. Então foi bem, bem bacana, sabe? Então, assim, foram anos, né? E depois que a Giovana nasceu, era difícil ainda pensar na Alice, falar da Alice. Às vezes eu me via assim, nossa, se a Alice estivesse aqui, ela ia ter tantos anos, né? E a Giovana, ela ia estar com ciúme da Giovana agora, sabe? Então, assim, foi muito difícil por muitos anos. E hoje a gente ainda fala, né? A gente estava brincando com a Giovana, falou assim, ó, Giovana, se a Alice estivesse aqui, ela ia estar mandando em você agora. Ela era sua irmã mais velha. Ela já ia estar no auge da adolescência, você ia estar perdida. E a gente ri e tal. E engraçado é que eu custei a conseguir contar para a Giovana que ela tinha uma irmã, né? Então, quando eu contei para a Jo, foi muito bonito, assim, sabe? A gente tentou, e eu falei para ela, né? Falei assim, ô Jo, mamãe precisa te contar, né? Que antes de você, a mamãe teve outro neném. E contei, assim, a história para ela. Ela chorou muito, e no final, depois que ela me abraçou e chorou, 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 aí ela arredou e olhou para mim e falou assim, então eu tenho uma irmã, mãe? Eu falei, você tem uma irmã. Aí ela, eu sou a caçula. Então, assim, foi muito bacana, sabe? E aí hoje, assim, eu consigo falar disso, né? Lógico que o choro vem porque é uma dor. O luto, a gente não se livra, né, da dor. O luto tem as etapas, né? Tem a etapa da revolta, porque eu ficava muito revoltada com Deus mesmo, né? E falava, Deus não existe coisa nenhuma. Se existisse, não deixava acontecer uma coisa dessa, né? Então, assim, tem as fases e a gente precisa respeitar essas fases, essas etapas, porque fazem parte do amadurecimento mesmo do luto, né? E todo rompimento de processo, qualquer que seja, ele traz um luto, né? Toda separação que seja, né, um ano que termina tem um certo luto ali, né? Uma separação, uma morte Flavinha mesmo. do céu, minha filha, terminar com peguete é Terminar, sofrido. não é? Minha filha, eu tô numa peleja, Jesus amado. E é de sofrido. Pois é. Então, assim, e a gente precisa saber, sabe, Ju, respeitar os nossos momentos,
respeitar o nosso tempo das coisas, viver o que a gente tem para viver. Tá com raiva, fica com raiva, quer xingar, xinga, sabe? Joga para fora todo esse lixo, porque faz parte desse processo. E depois, sabe, quando lá na frente, o tempo é maravilhoso, né? Ele cura mesmo, mas ele cura se você permite isso, se você vive o que tem que viver no tempo que tem que viver. Então, quando chega lá na frente, que você olha para trás com esse olhar mais da emoção madura, né? Porque a emoção ela vai amadurecendo mesmo. E você olha para essa situação e, obviamente, que eu falo, foi foda o que me aconteceu. Óbvio que eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Se eu tivesse uma escolha, eu teria mudado toda essa história. Se eu tivesse um pozinho mágico, né? A Alice estava aqui com a gente, sei lá, né? Se eu tivesse esse controle. Mas esse controle não é nosso. A gente tem que aceitar e entender que existe uma perfeição de tudo isso. Então, hoje, o que eu vejo, sabe, que acalma muito meu coração mesmo, é pensar assim, que a Alice, o tempo dela era diferente do meu tempo. Era diferente do tempo que eu queria para ela. E o tempo que ela precisava do meu amor, a dose que ela precisava do meu amor, do Augusto, da minha mãe, dos meus amigos, era aquela dose. Era aquilo que ela dava conta. Era aquilo que ela necessitava. E assim, o que me conforta muito, sabe, é que assim, nossa, eu curti demais a gravidez dela. Sabe, nossa, você não tem noção, assim, eu conversava com ela todos os dias, eu cantava para ela todos os dias, sabe? Então, assim, isso é outra coisa que me ficou também, sabe? Uma das coisas é que eu não controlo tudo. Aliás, eu não controlo porra nenhuma. Nada. A gente não controla, a gente faz, Nada. a gente vai. Mas a gente precisa dessa flexibilidade de saber que não tem que ser um controle, né? Porque isso não nos pertence. E outra coisa, sabe, que ficou muito forte, assim, é que tem o tempo das coisas, né? Tudo tem o tempo certo, o tempo perfeito, naquela perfeição que talvez não é a nossa, mas é perfeito na medida que é, né? E outra, nossa, são várias coisas, né? E quando eu olho para tudo isso, sabe, que eu saio desse lugar aqui de dentro de mim e me olho de fora, eu olho para mim e falo assim, puta que pariu, eu sou forte pra caralho. Eu sou uma pessoa forte. Quem enfrentou um negócio desse, gente, e saiu, sabe? Ainda consegue sorrir, né? E ainda consegue. Tem essa alegria toda e faz a gente sorrir, a gente se diverte. E sabe de onde que é esse lugar, Ju? É quando a gente consegue sair da vitimização, porque a vitimização também faz parte do luto. E a gente tem que estar de bem com isso, entender, eu tenho direito, sabe, de ter dó de mim. Mas eu não posso ficar tendo dó de mim a vida inteira, porque isso não vai me ajudar a evoluir, não vai me ajudar a entender essa situação, o aprendizado dessa situação, né? E trouxe muito aprendizado, não só para mim, mas assim, eu vi, e é muito bonito isso, eu vi todo um movimento ao meu redor, assim. Vamos lá. Eu vi todo um movimento de pessoas valorizando muito mais a vida, valorizando muito mais o companheiro, a companheira, o filho, a filha, mudando posturas, porque viram que a vida é um sopro, né? Que a gente, de repente, a pessoa pode não estar mais aqui. Então, assim, não foi só eu que aprendi isso, né? As pessoas ao meu redor, eu vi pessoas que eram super agressivas com os filhos passarem a mudar, sabe? O jeito de lidar, a terem um terceiro filho e amar aquele filho, demonstrar e falar eu te amo, e não falava antes com os outros, sabe? Então, assim, o que acontece com a gente não é só com a gente. E eu acho que isso só foi possível também quando eu saí desse lugar também, assim, e falei, gente, tem que ter um aprendizado nessa loucura, né? Isso tem que ter servido para alguma coisa. Isso serviu para quê? Além de me deixar no fundo do poço, né? Então veio tudo isso. E aí, Ju, depois, né, que eu comecei essa cura toda, aí eu consegui reescrever essa minha história, né? Nessa versão encantada. Quer que eu conte? Quer falar alguma coisa?
Acho que já está Eu na tô, hora. eu tô aqui, eu não dou conta de escutar essa história e ficar aqui, né? Fico aqui morrendo, chorando, sofrendo. Mas não, pode continuar essa história, eu não consigo, eu não consigo. É, eu não consigo, eu fico muito emocionada com a sua história. Eu deixo de você contar porque você já está drenada. Então, e aí o que que acontece, né? Depois, né, que começaram a acontecer várias outras coisas, né? Que isso é assunto para outra live, né? Para a gente contar É, das mudanças que vieram. Mas depois que a Giovana nasceu e tal, e teve um encontro, né, com com a contação de histórias, né, com storytelling, por causa da Giovana, eu levando a Giovana para ver e tal. Então aflorou muito em mim também a vontade de escrever. E aí um dia eu a Giovana, eu sempre conto histórias para ela, né? Até hoje a gente ainda tem essa prática, não é tão constante quanto antes, porque também ela já está na pré-adolescência, tem hora que ela fica de saco cheio, né? Tem hora que não quer. Mas eu sempre gostava muito de contar para ela histórias, né, que já existem e inventar, criar histórias também. E aí um dia ela falou assim: mamãe, me conta a minha história. Porque eu sempre, isso é uma prática muito bacana, né? De contar para os seus filhos sim. aí, né? Fica a dica. A história do nascimento, a história da escolha do nome, né? A história de como os pais se conheceram, né? E assim, ela adora isso até hoje, né? E aí um dia ela me pediu, né? Eu já tinha contado para ela várias vezes. Ela falou assim: mamãe, me conta a minha história. E aí, quando eu olhei para ela assim, eu falei com ela assim: mas para eu contar a sua história, eu tenho que contar a minha. Aí ela falou: então conta. E aí eu fui, contei, né, nessa versão encantada, porque eu não queria, naquele momento que ela pediu, ela tinha o quê? Uns 4 aninhos, né? Eu não queria contar do jeito que eu contei para vocês, né, aqui hoje. Então eu contei desse jeito. Era uma vez uma princesa que um dia encontrou um príncipe e os dois se apaixonaram, se casaram e foram viver em um castelo que não era grande assim, ele era alto assim. E lá do alto eles viam o mundo e sonhavam com lindas aventuras que eles iriam viver. Eles adoravam receber no seu castelo os amigos para celebrar a vida. E nessa vida tão linda, um dia, sem avisar, eles receberam uma visita inesperada. Entrou pela porta, chutando tudo, sem nem pedir licença. Era o Senhor Destino. E o Senhor Destino, que chegou assim, sem avisar, levou deles algo muito valioso. Um presente que a princesa esperou por muitos anos. E a princesa ficou muito, muito, muito triste. Tão triste que adormeceu por muitos e muitos anos. O príncipe fazia de tudo para tentar despertá-la, mas não conseguia. Ele a levava em festas, dava presentes, convidava os amigos, fazia viagens, mas a princesa só dormia. Até que um dia, quando num encontro mágico o sol resolveu beijar a lua, algo mágico aconteceu. Um raio se desprendeu daquele encontro e caiu direto no coração da princesa. E ela despertou, mais feliz e cheia de vida do que nunca. E os dois saíram pelo mundo comemorando o seu despertar. 9 luas depois, a princesa recebeu novamente a visita do Senhor Destino. Desta vez, ele entrou com cuidado, pediu licença e trouxe, ao invés de levar, trouxe um lindo embrulho, um presente enorme. A princesa ficou muito feliz e quando ela abriu, ela tirou lá de dentro uma linda princesinha. E naquele exato instante, aquela princesa se tornou rainha. Olhou para o rei e os dois sorriram. Olharam para a princesinha e ela magicamente sorriu. E naquele exato instante, uma estrela brilhou no céu. E dizem que nesse reino
Até hoje, esta estrela segue iluminando todo o reino. E é por isso que lá todos, sem exceção, vivem felizes para sempre. Que lindo, gente! Ô, Flavinha, e assim, muitas vezes, quando as meninas, né, as mulheres aqui estão passando por um processo de separação, elas me perguntam muito, Ju, como que vocês lidaram, né? Como que vocês falaram com a Alice? Como que foi esse processo de contar para a Alice? E eu ainda não te conhecia na época, mas eu contei para Alice sobre a separação de forma lúdica também. Eu contei para ela como se fosse uma história de princesa, de conto de fadas, para ela entender. Ela tinha 2 anos e 3 meses, né? Então, sempre, até, por exemplo, um dia desses, ela cortou o queixinho. E foi muito traumático para ela o ponto e tal. Então eu também recontei a história para ela do queixinho de forma lúdica, como um conto de histórias que a princesa caiu entendeu? Para Aham. ressignificar e para tornar aqueles momentos ruins mágicos, né? E depois ainda de te conhecer, eu falei, gente, as histórias realmente nos curam, nos fortalece, mostra a vida como ela é, porém de uma forma é, acolhedora, Leve, né, Ju? leve, Leve. leve. Porque e é muito bacana porque a gente entende o simbolismo, né, que tem por trás disso. Então, assim, essa história que eu contei para vocês foi realmente uma versão que eu fiz para contar sobre essa dor toda que eu passei. Foi a forma que eu achei de conseguir primeiro falar sobre isso, né, porque era difícil falar. Então, quando eu comecei através dessa forma encantada, né? O que que é? Quem que era o senhor destino? Era o destino mesmo que levou a Alice embora. Meu presente, né? Como assim ele fez isso? Chegou metendo o pé na porta. Então, quando a gente faz isso, não é só a criança, né? Nós adultos também, quando consegue fazer isso desse lugar, você começa a conseguir olhar para a sua dor. E aí você começa a entender e aprender sobre isso, sabe o que te aconteceu e quando você consegue começar a falar sobre isso, né, é libertador. Porque aí você olhando para isso, você aprende, você entende algumas coisas. Algumas coisas não são mesmo para ser entendidas, né? Porque não tem lógica, não tem lógica um doido desse ter acontecido, não tem, né? Nunca vamos achar explicação e não tem que achar também, né? Eu tenho que ficar com o aprendizado daquilo, com o crescimento daquilo, muitas vezes. Porque às vezes a gente fica no aprendizado, né? E a gente sofre também porque custa cair as fichas. É o tempo, né? E quando você faz isso com a criança, Ju, igual você faz lindamente aí com a Alice, né? Você fala na linguagem que ela dá conta mesmo, na linguagem da fantasia, né? Na linguagem acessível para ela. E o que está ensinando para ela, né? A olhar para a dor dela, olhar para essa dificuldade de uma forma leve mesmo, sabe? Não tem que ter só o sofrimento, né? Eu posso olhar para a dor desse lugar também, né? Dessa fantasia, nesse sentido, assim, de tornar mais leve mesmo, né? Porque a gente tem que buscar essa felicidade, né? A gente vem nesse mundo para ser feliz. Então, quando eu olho para essas coisas difíceis, mesmo de uma forma mais leve, é uma forma de ser feliz também. E é o que eu tento fazer muito no De Repente, né? Eu falo muito isso, que eu comecei contando a minha história e compartilhando, e né, as pessoas agradecem muito por compartilhar e tal, mas eu falo assim que todos os dias quem aprende sou eu, né? E é aquela dor e é aquele momento que eu também coloco para fora e compartilho aquilo ali. Então, é uma troca muito grande, né? Quando você conta a sua história e compartilha isso, você recebe muito, você olha
para aquilo ali com outra forma, com outro olhar também, porque você precisa colocar aquela dor ali para fora também, né? Eu falo, sabe, Ju, que quando a gente não coloca para fora, que aquilo vira lixo mesmo, né? Quando você não compartilha, você não consegue expor, aquilo é como se virasse um lixo mesmo, e o lixo ele vai soltando os gases, né? E vai te intoxicando por dentro. Então, a partir do momento que você consegue vomitar isso, sabe? E no começo, às vezes, sai meio torto mesmo, não sai bonito assim, não. No começo sai, eu tô morrendo de ódio, eu tô morrendo de raiva, sabe? Por que que tinha que acontecer isso comigo? Com tanta gente no mundo, por que que tinha que ser comigo? Sabe? Então, assim, vai saindo assim, depois você vai conseguindo olhar para isso de um outro lugar, e aí de repente vira essa versão, né? Que é bonito, é gostoso de contar, né? As pessoas gostam de ouvir, né? Peraí, deixa eu pegar uma coisa aí. Aqui. Tá. E aí, gente, enquanto a Ju vai lá pegar, eu acho que ela vai pegar essa coisa, né? Acabou que essa palestra virou o capítulo de um dos meus livros, né? Que eu tenho Que outro que eu ia pegar? eu tenho o Coaching para Paz, deixa eu ver se dá para ver ali, ó. O Coaching para Paz e o Contos que Curam, que são meus dois outros filhotes, né? E a Ju tem aí, né, Ju? Ai, gente, eu ganhei hoje. Tô assim, doida pra ler e conto pra vocês que tô apaixonada. Se for, eu imagino a intensidade. Então, Ju, esse livro, né, ele surgiu muito assim de um dos projetos, né, que era um dos sonhos que eu tinha e que acabei tornando possível o sonho de outras pessoas também, como a Val, que está aqui também, a Valdirene foi aluna do meu curso, né, ou no curso das histórias, e a Val também é uma das autoras do livro. Esse é um projeto que eu criei, que eu idealizei. Convidei a Claudine Bernardes, que mora na Espanha, ela é brasileira, ela veio aqui no Brasil, nós nos conhecemos, e ela coordenou junto comigo o projeto desse livro, que são 24 contos e oficinas para você trabalhar esse conto, trabalhando a educação emocional de alguma forma, né? Então a gente tem contos como o meu, né, que é esse que eu contei para vocês, mas um pouco maior, que é o meu Era Uma Vez. Eu registrei a minha oficina aqui, a minha palestra na forma de oficina. Então, tenho. Meu conto se chama Princesa Adormecida, meu Era Uma Vez. E aí tem toda uma instrução para trabalhar, né? Essa oficina, para ajudar. Que é aquela palestra que você participou, né? E são 4 contos. Então, tem, assim, sobre resiliência, sobre autoestima, autoaceitação. Tem sobre cura interior, empoderamento. Então, assim, é um livro riquíssimo. Você vai amar, Ju. Ai, eu vou amar, eu tô doida pra ler. Eu só não vou ler hoje, eu só não vou começar hoje, porque hoje eu vou pra Gandaia. Mas amanhã eu começo sem falta. É samba, não é? Tô sabendo. É samba, hoje é samba. Não, mas é isso. Ai, gente. Vocês amaram, gente? Ó, tô vendo uma que eu conheço. Ó. Minha irmã tá aqui, Carol Nogueira Gama, minha irmãzinha. A Mônica, linda. Ai, tá cheio. Já teve gente que veio, saiu, voltou. Algum comentário? Muita gente entrou. Não pôde ficar. Outras porque estavam voltando do trabalho. Ai, que linda. Mas eu vou deixar salvo, Flavinha, a live. Ah, que bom. Para as pessoas verem. Ô, Flavinha, para comprar o livro, quem quiser, como que faz? Pode mandar para mim uma mensagem aí pelo direct, ou para você também, Ju, que vou mandar o link, você pode comprar, e aí ele vai com uma dedicatória super especial. Mostra a sua aí, Ju. Ai, gente, olha a minha, que linda. Vai dar para ler. Querida Ju, que as páginas desse livro sejam fontes de inspiração para curar vidas. Com amor, Flavinha. Ah, muito lindeza. E aqui, ó, Ju, acredito.